Bom, amigos, vamos iniciar aqui nossa primeira aula referente ao ensino de PHP. Primeiro vamos iniciar aqui com o nosso slide, que vai ser muito importante para o nosso aprendizado. Primeiro vamos mostrar toda a parte básica, antes de iniciar os comandos e a programação em PHP. Primeiro aqui na nosso primeiro slide, a gente pode só identificar aqui a parte da introdução, só a parte da logo, para vocês entenderem. Botei aqui como uma parte principal a própria sigla do PHP. A sigla do PHP aqui, ó, como está escrito, é PHP Hypertext Pré-Processo. Que vocês podem perceber que dentro da sigla ainda tem o nome PHP. Ou seja, é meio que curioso. Pronto. No segundo slide aqui eu marquei um pouco de pontos a ser destacados. Dividi em 3 pontos. Assim, existem outros pontos para ser destacado, mas eu só dividi dentre esses 3 pontos. Primeiro ponto, eu botei PHP, o que é e quais suas características. Segundo ponto, tecnologia ao lado do servidor. E terceiro ponto, como instalar o PHP. Eu dividi aqui passo a passo. Vou explicar cada ponto desse ao decorrer do slide. Primeiro ponto, o que é e quais suas características. Uma das primeiras características do PHP é que ele é uma linguagem interpretada. Como assim uma linguagem interpretada? Ele é como todas as outras linguagens. Todo comando que eu digitar, ele vai ser executado, ele vai, digamos assim, ele vai me retornar algo, porque ele é uma linguagem interpretada pelo mecanismo aí, que é o próprio Apache. Segundo ponto aqui que eu marquei foi o código-fonte pode ser inserido dentro do HTML ou em outras linguagens. O que a gente pode dizer aqui é que o código-fonte dele não é a meta tag, é a super tag do PHP. Ele pode ser inserido tanto dentro do HTML como até mesmo em outras linguagens. Que outras linguagens eu quis citar? CSS ou JavaScript. Se tem outras eu não tenho certeza, não tenho aqui uma certeza a falar para vocês, porém eu posso falar com toda certeza que ele consegue ingressar tanto na linguagem HTML quanto na linguagem CSS e JavaScript, porque sim, eu já tentei e realmente dá certo, realmente ocorre de maneira normal. As outras linguagens eu ainda não testei, mas acredito que posso rodar ou até mesmo não tenho uma propriedade boa para falar. Mas prosseguindo, o terceiro ponto que eu marquei aqui foi a sintaxe parecida com a linguagem Java. Digamos assim, como já vem dizendo assim, o terceiro ponto é a sintaxe parecida com a linguagem Java, também com a linguagem C++ e outro tipo de linguagem. Mas eu botei aqui como terceiro ponto a linguagem Java porque, digamos assim, é aquela linguagem que temos mais propriedades para falar. É aquela linguagem que a gente pode dizer, acho que quase todo mundo, a grande maioria, conhece a linguagem Java. A sintaxe do PHP ela é muito parecida com a linguagem Java na parte dos comandos. Como assim? Por exemplo, o PHP ele tem a parte de comando como for, tem também while, deixa eu ver, tem os cases, tem vários sintaxes muito parecidas com a linguagem Java. E em outras, citei aqui umas 3 características, mas ele também tem outras características que eu não citei aqui, que eu adotei como se essas 3 fossem as mais importantes. Primeiro vamos entender aqui o que é a tecnologia ao lado do cliente. Porque como eu falei, como desde o início que eu estava falando aqui, acho que foi no segundo slide, eu falei que é a tecnologia ao lado do servidor. Porque o PHP ele é uma linguagem que a tecnologia dele é baseada ao lado do servidor. E por que você botou aqui a tecnologia ao lado do cliente? Porque eu quero diferenciar a tecnologia ao lado do cliente com a tecnologia ao lado do servidor. A tecnologia ao lado do cliente é o próprio HTML. Como assim? Eu dividi aqui a tela em digamos assim, dois espaços, em 2 lados. Aqui temos um computador e aqui temos o servidor. O que acontece? Desse lado é o lado do usuário e desse lado é o próprio lado do servidor. O que acontece? Se um determinado usuário, eu vou pesquisar pelo determinado site. Onde esse site está armazenado? Ele está armazenado dentro de um servidor. Ou seja, o site HTML está armazenado, salvo dentro do servidor.
quando a sua máquina, quando o usuário digita um determinado URL que vai redirecionar, que vai chamar esse site que está armazenado no servidor, é enviado uma cópia para a máquina, que vai ser lido pelo próprio browser e fazendo um tipo de processo de interpretação para aparecer na tela do seu computador. O que vocês podem ver aqui, vocês podem perceber que o lado que está mais trabalhando é o lado do usuário, ou seja, é uma tecnologia ao lado do cliente, porque se você for dividir a tela e tentar examinar o lado do servidor, você vê que ele está armazenando uma cópia. Já o lado do usuário, ele está chamando essa cópia, ele está fazendo o browser executar, interpretar o arquivo HTML e poder, digamos assim, aparecer, mostrar na tela do seu computador. Vamos agora para a tecnologia ao lado do servidor, que é a linguagem PHP. Do mesmo jeito ocorre, se um determinado usuário ele quiser acessar um arquivo PHP, também vai estar armazenado no servidor. Porém, como esse arquivo está salvo no servidor, que é um arquivo PHP, ele tem que ser interpretado por uma ferramenta, que é a ferramenta Apache, que ela tem outras funções, mas o que eu estou dizendo aqui, ela vai interpretar esse PHP, esse arquivo PHP e transformá-lo em uma cópia HTML. E essa cópia, ela é armazenada no servidor? Não. Por quê? Porque se o computador, se o usuário ele acessou, se o usuário ele pesquisou um determinado site, com a função de interpretar esse PHP e formando uma cópia HTML, ele já envia automaticamente para a máquina do usuário para poder ser executada pelo browser. Então aqui a gente já pode ver que o lado mais trabalhoso é o lado do servidor. Por isso que a gente diz que a tecnologia ao lado do servidor. A partir dessas duas partes vocês conseguiram perceber a grande diferença. E como chamar a tecnologia ao lado do cliente? Ao lado do usuário, ela é conhecida como client-side. E a tecnologia ao lado do servidor é conhecido como server-side. Aí a gente tem muitas perguntas, como instalar o PHP? Como instalar o PHP, eu marquei aqui um ponto aqui, botei aqui no próprio slide, ferramentas. Não vou dizer totalidade assim de ferramentas, porque o próprio Windows não é uma ferramenta, ele é um sistema operacional. Mas, digamos aqui, temos o Apache, que ele faz parte desse conjunto todo, o Apache, o MySQL, que é o banco de dados, e o próprio PHP. Vocês viram que eu grifei as primeiras letras do Apache, o A, do MySQL, que é o banco de dados, um M, e do próprio PHP, que é um P. E aqui nós temos também o sistema operacional, que tem grifado o W. Ou seja, se o seu sistema operacional for o Windows, você vai ter que baixar um arquivo chamado WAMP. Ou seja, você tem que ir lá no Google, ou o navegador que você utiliza, pesquisa por WAMP, que você vai baixar um servidor que vai poder executar o seu PHP. É só você olhar as iniciais. O meu sistema operacional é o Windows, a inicial dele é um W, e só completar com as outras iniciais dessas ferramentas. Mas se o sistema operacional do meu computador for um Linux, do mesmo jeito, tem a inicial L, vamos chamar apenas de LAMP. Obrigado por chegar até aqui e vamos praticar, assim eu digo, né? Vamos praticar e prosseguir nas outras aulas. Meu nome é Ranilson Monteiro e estarei aqui para tirar qualquer tipo de dúvidas. Muito obrigado e que vocês venham cada vez mais assistir essas videoaulas.